Livro de Atos, capítulo 17, do versículo 24 ao versículo 26. Diz assim o texto: O Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo Ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, nem é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa precisasse, pois Ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais. De um só fez toda a raça humana para habitar sobre a face da terra, havendo fixado os tempos previamente estabelecidos e os limites da sua habitação. De um só fez toda a raça humana. O ser humano é fantástico. Antes de enumerar as razões pelas quais a Bíblia nos autoriza a dizer que o ser humano é fantástico, eu quero simplesmente mencionar duas linhas de pensamento. Uma chamada evolução, a outra chamada criação. Curiosamente, a linha de pensamento da evolução começa num primata, há 4 milhões de anos, passa pelo australopiteco, depois você pode pegar no Google lá e você vai ler esses nomes. Sai do primata, vai para o australopiteco, para o Homo habilis, para o Homo erectus, homem de Neandertal, Homo sapiens. E depois do Homo sapiens, volta ao primata, ou ao suíno. Porque o ser humano, sem o Criador ensinando e talhando, ele não passa de um animal. Mas olha o outro lado. Criador, criatura, redentor, ser humano, Deus. Começa em Deus, o Criador. Vem para o homem, a criatura. Do homem, criatura, Deus coloca o Redentor no caminho para resgatar tudo que o homem fez de atrapalhada. Depois que o Redentor faz o seu trabalho, o homem começa a ser talhado novamente e volta para Deus. Agostinho disse isso de uma frase simples. A alma veio de Deus e ela não descansará enquanto não voltar para Deus. Se você é um cristão, com certeza você pode estudar as teorias darwinianas e quaisquer outras. Fazem parte da cultura popular, da história, da ciência, da biologia, por aí vai. Mas como verdadeiro cristão, não dá para supor que um ser tão fantástico como o homem seja descendente de um primata. Na verdade, há anos atrás, um grupo de rock brasileiro, se não me falha a memória, Titãs, acho que foi, chegou a cantar isso. Homem primata, capitalismo selvagem. E o homem é realmente, usando esse prisma meramente humano, ele é um primata mesmo. Mas quando a gente olha pela dimensão de Deus, ele é algo bem diferente disso. O texto de Atos, quando Paulo sobe no Areópago e prega para os gregos e para todas as pessoas que estavam acostumadas com a mais requintada filosofia, o saber de todas as classes, de todos os seres, de todas as etnias, de todas as raças, o discurso do saber acontecia em Atenas. O berço da filosofia, Atenas. O berço de grandes universidades, Atenas. E de repente lá vai Paulo. E ele sobe no Areópago, no auge de todas aquelas filosofias, e tinha duas correntes que
fazia um furor na época, a corrente de Zenon e de Epicuro. Se você puder ler em casa, você vai ver o que cada um pregava. Um pregava bem o lado do prazer. O homem tem que correr atrás do que lhe satisfaz. E de repente Paulo sobe e ele começa a falar. Olha, eu vou apresentar para vocês aquele que vocês não conhecem. Tanto que não conhecem, que fizeram aí uma estátua, um altar ao Deus desconhecido. Esse que vocês adoram sem conhecer, eu quero apresentar. No meio do discurso, ele fala, ele, Deus, não precisa de nenhum de nós. Ele não precisa de templos, e ele estava falando no local dos maiores e mais magníficos templos do mundo, a Grécia. Ele fala, ele não é servido por mãos humanas, como se de alguma coisa ele precisasse, mas de um só ele fez toda a raça humana. De um só, Deus fez toda a raça humana. De lá para cá, do ato criador de Deus até agora, nós podemos afirmar, sem sombra de dúvida, que o ser humano é fantástico. Quer ver? Eu coloquei algumas coisas aqui. Primeiro, por que o ser humano é fantástico? Porque ele é um projeto eterno. O ser humano não é obra do acaso, nem de um processo. O ser humano é um projeto eterno. Isso é fantástico, irmãos. Imaginar que você e eu nascemos porque um dia na mente de Deus um verbo foi conjugado. Que verbo? Qual foi o verbo? Façamos. Ele chama a Trindade excelsa e diz, em toda a beleza criada, instantaneamente, haja luz, haja animais, haja peixes, haja natureza, haja, tudo explodia, pipocava, e de repente Deus olhou e disse, maravilha, tudo muito lindo, mas tem uma coisa para coroar isso, o ser humano é fantástico, porque ele faz parte de um projeto eterno. Deus disse, façamos. O ser humano é fantástico porque ele faz parte das mãos de um artista. Quando a gente vai lá para Efésios 2:10, Paulo fala que nós somos um poema de Deus. Deus não é desculpe aí os irmãos da área, ele não é um mero engenheiro, nem um mero arquiteto, ele é um artista. Ele é um artista, e com o seu façamos, ele criou o homem. Obras das mãos de um artista. O ser humano é fantástico, porque ele é obra-prima. Não é só criação, projeto, mãos de um artista. O ser humano é fantástico, porque ele é obra-prima. Podemos olhar na área da fauna, na área da flora, na área da zoologia, quantas coisas lindas e maravilhosas. E quando Deus faz tudo isso num Fiat, ele fala, muito bom. Mas quando ele vai criar o homem, fantástico ser humano, é um trabalho de modelar a nossa imagem e semelhança. Deus pega o pó da terra e constrói alguém, não algo, constrói alguém que tenha semelhança consigo mesmo, com a sua própria natureza, não com a sua estética, mas Deus faz ali, do barro e do pó, a sua obra-prima. O ser humano é fantástico, porque ele é obra-prima. Deus trabalhou isso com o auxílio do Espírito Santo e do próprio Jesus, que viria séculos mais tarde a se encarnar. Quer maior valorização, quer aspecto mais fantástico do que podermos dizer que Jesus foi homem, semelhante a nós, mas sem pecado? O ser humano é fantástico, porque ele é obra-prima.
O ser humano é fantástico porque ele é semelhante a Deus. Na mente, na inteligência, nos sentimentos, na capacidade de criar, na capacidade de decidir. O ser humano é fantástico. Quando a gente vê as obras dos grandes pintores, quando a gente vê, aí eu vou exaltar a obra da engenharia, sob esses dias, lá na Suíça, foi inaugurado um túnel, o mais longo túnel embaixo da terra, ligando o norte da Suíça até a cidade de Gênova, na Itália. 54 quilômetros encravados no fundo da terra. O ser humano é fantástico, semelhante a Deus, capaz de criar com sua inteligência e com suas mãos obras magníficas. Se você um dia tiver o privilégio que eu tive com a minha família de entrar na cidade eterna, que não é Jerusalém, muitos dizem que é Roma, eu vi a Capela Sistina, eu olhei aquilo tudo e falei, puxa vida, um sujeito chamado Michelangelo, em andaimes de madeira, passou 2 décadas deitado de barriga para cima, a 1,5 metro do teto, fazendo uma obra magnífica. O ser humano é fantástico, porque ele é semelhante a Deus, em sua capacidade de pensar, de escrever, de dizer, de cantar. Os irmãos já imaginaram um Caruso cantando, um Pavarotti cantando, arrepia. Os irmãos já imaginaram o André Rieu, você já assistiu? O camarada pega um violino, parece que é um anjo. Que coisa fantástica, um camarada que fica 40 dias em êxtase do Espírito Santo, um tal de Handel, e nesses 40 dias ele cria uma obra chamada Messias. A gente só conhece o finalzinho apoteótico, mas a gente não conhece a obra toda. Vá na tua casa, pega o YouTube e coloca lá Aleluia de Handel, e você vai ver, aí a minha opinião, que esse será o hino que Davi vai reger no céu, que Beethoven vai tocar lá no piano. Não vai ser Adriana, não. E nós poderemos um dia dizer, aleluia, pois reina. O ser humano é fantástico, porque ele é semelhança de Deus. Sua capacidade criativa, sua capacidade de construir. Agora, imagine um cientista. Imagine um cientista capaz de criar máquinas, de criar mecanismos que viajam dentro do nosso corpo para nos conhecer de dentro para fora e nos curar. Imagine um Albert Sabin. Como Deus pode usar pessoas? Ele pode, porque saímos dele. Deus criou um ser fantástico, ser humano, semelhante a ele, em vários aspectos. Dignidade, capacidade de inteligência, sentimento. Não dá para viajar muito aqui. Na área da música, na área da construção, na área médica, na área da escrita, quantas coisas. E na área da navegação, o que o homem já não fez. Vai para o Egito. Como é que aqueles camaradas há 3, 4 mil anos conseguiram levantar toneladas a ponto de fazer a Kelps, que sobrevive até os dias de hoje, sem macaco hidráulico, sem nenhum instrumento da alta tecnologia dos nossos dias? Como? O ser humano é fantástico. O ser humano é fantástico porque quando ele veio ao mundo, Deus o colocou num cenário perfeito, chamado de paraíso, e deu a ele a capacidade de administrar, de nomear. O ser humano é fantástico, porque no cenário perfeito, o perfeito Criador olhou para aquele homem, está faltando uma coisa, não dá para ele viver nesse paraíso sozinho. Sabe o que Deus fez?
com o ser humano que já era fantástico, fez ele dormir. Que sono bom! Quando ele acorda, do lado dele tem um ser humano fantástico, semelhante a ele, que lhe correspondesse. Porque quando Deus olha o cenário da sua própria criação, ele percebe aos pares todos se realizando. Todos, menos o solitário ser humano. O Adão precisava de alguém que correspondesse a ele. E Deus criou também. A mulher, o ser humano é fantástico. Deus cria a mulher e dá a ela a capacidade de ser parceira dele. Porque cada vez que nasce um outro ser humano, é Deus criando tudo de novo. Alguém já disse há tempos atrás, o mundo está para ver o que um homem pode nas mãos de Deus. O mundo está para ver o que um homem pode fazer nas mãos de Deus. Em todas as áreas do conhecimento, da experiência. É uma aventura fascinante a caminhada do homem na terra. Mais maravilhosa ainda é a caminhada do homem com o seu Criador. Porque é para lá que um dia voltaremos, com Jesus como capitão da nossa alma, ou sem Ele, para uma eternidade distante. Isso é tragédia para todo ser humano. O ser humano é fantástico, porque Deus o criou com a possibilidade de ter com Ele comunhão, intimidade, relação não apenas criador-criatura, mas pai e filho. O ser humano é fantástico, porque quando Deus o cria, Deus dá a ele uma comissão, uma ordem, um mandamento, um projeto. E naquele ambiente, naquele cenário perfeito, o homem fez a pior trapalhada de todos os tempos. Ele ignorou uma ordem simples. Deus dizia, olha, 99,9% de todo esse cenário perfeito é teu. Desfrute, governe, multiplique. Mas o homem quis mais e acabou perdendo tudo e perdeu o principal, a comunhão. E perdeu mais do que comunhão, os outros 90%. Que ele tinha aqui, Hoje um gênio, quanto é que tem um gênio de QI? 10%? 8% da sua capacidade animal? Pensar? Não sei. Mas nós não somos gênios. Mas e os outros 90%? Ficou com quem? Ficou lá, guardado, enterrado. Mesmo assim, com o que sobrou, quanta coisa o homem é capaz de fazer. O ser humano é fantástico no que diz respeito a construir, mas é fantástico também no que diz respeito a destruir. Por isso, nós queremos passear durante os próximos meses com a graça e com a bênção de Deus, para falarmos desses personagens maravilhosos da Bíblia. Vamos tirar lá do início de Adão e Eva a bênção de vê-los saindo expulsos com uma única promessa que os entusiasmou para viver. Vocês vão sair do paraíso, mas um dia, uma mulher, lá na frente, vai dar à luz um filho. E ele será Deus forte, Pai da eternidade, Príncipe da paz. E ele vai esmagar em caráter definitivo a cabeça da serpente. Que ser humano fantástico você é. Quanto poder você tem. O que você faz com tudo aquilo que Deus te deu de potencial, de talento? Você enterra? Alguém aqui sabe tocar piano tão bem quanto a Adriana? Alguém sabe? Alguém quer se habilitar a sentar naquele piano e a mover as mãos com destreza como ela faz? O ser humano é fantástico.
É maravilhoso. Assista reportagens, seja de qualquer canal que for, e procure descobrir, longe das novelas e longe dos programas de show e de BBB, quer dizer, sabe, não vou nem soletrar o significado disso, porque é muito ruim. Veja programas que mostram a capacidade desse ser fantástico de fazer coisas, sozinho, sem saber que é Deus que lhe dá vida, respiração, talento e tudo mais. Mas se o homem, com tudo que Deus lhe deu de potencial e de semelhança, é tão fantástico assim, imagina um homem nas mãos de Deus. Quantas coisas ele não pode fazer. Aí vem aqueles fantásticos seres humanos que deram a vida para salvar outros, que deram a vida por amor a Cristo. Eu te dou um conselho: compre um único livro, A Era dos Mártires. Dê uma lida neles, e você vai perceber quantas pessoas nos 3 primeiros séculos deram a vida no Coliseu de Roma, por amor a Jesus Cristo. Isso é fantástico. E eu quero encerrar essa singela meditação mencionando uma pessoa que eu, infelizmente, conheci a história, li várias vezes a história, mas quando fui na cidade que ele viveu, na cidade que ele pregou, na cidade que ele morreu, eu me esqueci completamente. Não fui nem na igreja, nem no lugar onde ele morreu, passou batido. Um homem chamado Jerônimo Savonarola, que 30 anos antes de Lutero, pregou em Florença de uma forma tão veemente, tão cheia do Espírito Santo, que ele conseguiu barrar até o rei da França, que queria invadir a Itália e destruir todos, somente com o poder da oração e da ação de Deus na vida dele. Com mais de 80 anos, pregando e sofrendo todo tipo de ameaças. Aquela igreja que está lá até hoje, lotava várias vezes por dia para ouvir aquele ser humano fantástico pregar e orar. Não teve jeito. Vamos acabar com ele. O Papa da época ofereceu para ele um chapéu vermelho de cardeal. Sabe o que ele disse? Antes da fogueira ser acesa, ele disse: olha, o único vermelho que eu quero é o vermelho das chamas do fogo, porque por nada negarei o meu Senhor. E morre queimado em plena praça, só para não negar a Jesus. Isto é fantástico, porque Deus colocou naquele homem esse poder. E você? O que há de tão fantástico em você que evidencia que você conhece Jesus, que você ama Jesus, que você se doa e se dedica a Jesus? O que há de tão fantástico? Revele, mostre, porque você, por mais fantástico que seja, pelo ato criador de Deus, você é finito. A tua história, como disse o livro de Atos, Deus estabeleceu tempos previamente e os limites da habitação do fantástico ser humano. Ao homem está ordenado morrer uma só vez e depois o juízo. Por isso, se você entende que é um ser humano fantástico por ter sido criado à imagem e semelhança de Deus, e mais fantástico ainda, por ter recebido no seu coração o fantástico Salvador Jesus, viva de uma maneira muito maravilhosa, além da mediocridade que nos cerca atualmente. Porque se nossa justiça não superar em muito a justiça dos fariseus, nós não entraremos no reino dos céus. Não dá para ser cristão simplesmente de arquibancada.
como seres fantásticos, criados e agora salvos por Deus, nós não podemos fugir da arena da vida, onde talvez os leões vão nos devorar, mas que assim seja, para que um dia alguém diga, se o mundo ainda existir, daqui a um século, olha, aqueles seres humanos do século 21 mudaram o conceito de humanidade. A humanidade estava um caos, sujeira, corrupção, apatia, nenhum amor, nenhum temor. Entre os animais verdadeiros havia mais dignidade do que entre os seres humanos. Resgate pela fé, pelo amor a Jesus, o lado fantástico de ser humano, criado à semelhança de Deus. Há muita coisa lá dentro de você que Deus pode resgatar e usar. Eu não sei qual o talento que Ele te deu. Não o jogue fora. Eu não sei quanto tempo vai durar a vida que você tem. Não a desperdice. Nós não temos segundo tempo, flashback, e como eu sou sexagenário, não há como rebobinar. Sabe aqueles antigos gravadores que tinha aquela fitinha que engasgava para lá e para cá? Nossa vida não rebobina. Você é fantástico e a tua história é única. Por isso, nós vamos passear pela vida de Abraão, talvez o personagem, junto com José, mais importante do livro de Gênesis. Depois nós vamos passear pela vida de Moisés, em toda a sua trajetória no livro de Êxodo, de Números e de Deuteronômio. Depois nós vamos descobrir a fantástica caminhada de Josué, Davi, Elias, e assim até chegarmos no Novo Testamento, começando com Jesus e com os seus sucessores. Por quê? Porque aí eu vou entender que para que a minha vida e a sua seja fantástica hoje, eu tenho que olhar para trás e mirar nesses exemplos. Eu não estou sozinho, você não está sozinho. Nós temos milhares de anos que nos antecederam de seres humanos, homens e mulheres fantásticos, criados, usados e abençoados por Deus. Que a tua vida seja fantástica e que você possa deixar um legado, primeiro para a sua família, para os seus filhos, para os seus netos, mas que no fim das contas, quando você partir, alguém possa dizer: este cara foi fantástico, porque ele amou a Deus e foi amado por Deus. Deus abençoe vocês, em nome de Jesus. Amém.